Eu já agradeço. Qualquer dúvida, ó, o pastor Jaime está ali. Pode falar com ele. Well, it is my honor to be here again, back to Brazil. I thoroughly enjoy Brazil. The only thing I regret is that my wife couldn't join me. Brazil is one of her favorite places to visit. But we have entered a new season in our life. We are now grandparents. And so I have 4 grandkids now, and they need their grandmother. But actually, my wife is also caring for her mother who has cancer. I'll briefly introduce you to my family. These are my children and their spouses. And there are 2 new grandkids that are not in the picture. And I don't know why the dog is in there. I don't know why the dog is in the picture, but my kids wanted it. I am thankful to say that God has all of my children in the ministry. I'm thankful that they all serve in various capacities with Source of Light. Well, I know Source of Light isn't a stranger here. But starting out this evening, I wanted to kind of maybe let you know some things about Source of Light you didn't know. And I wanted to start out with our motivation for why we do what we do. Some of you probably know this already, so this might be old information for you. But there are roughly 16,500 people groups in the world at this moment. $16,500 people groups. And at this moment, nearly 6,900 of them are unreached. 6,900 unreached people groups. 3,700 of them are unreached. No evangelical church, no missionaries. To the total amount of nearly 366 million people that are still unreached. You realize there's a group of people out there still have no access to the gospel. Almost the size, the population of all of South America. Did you know that nearly half of the world population was either Hindu, Buddhist, or Muslim? 3.5 billion out of 8 billion in the world.
Did you know that 70% of Asians have never heard the name of Jesus? 70% dos asiáticos nunca escutaram sobre Jesus. Did you know that right now, 25,000 people starve to death every single day? 25.000 pessoas morrem de fome quase todos os dias. There are 18 million double orphans, which means they're missing both of their parents. 18 million. 18 milhões And 153 million that are missing one parent, but are in orphanages. cerca de 18 milhões que não têm os pais e moram em orfanatos. Do you know the two leading causes of death globally? As duas causas de morte global. Sorry, I missed that. This is a little easier when I do it in English. I remember better. Diz que lembra melhor em inglês. But do you know the two main reasons why people die globally? Vocês sabem as duas principais razões por que as pessoas morrem globalmente. The number one reason is upper respiratory infections. Então, infecções do trato respiratório inferior, uma das causas, That is the cold, flu, etc. são tipo de gripe. Do you know the second reason? Diarrhea. Vocês sabem a segunda razão? Diarreia. Excuse me for being graphic, Me desculpem pela imagem, but 38% of the world dies from curable diseases. mas 38% das pessoas do mundo morrem. I was paying very careful attention when Pastor Jaime was driving me here, Eu disse que estava prestando muita atenção quando o pastor estava trazendo ele para a igreja. but I didn't notice, but I'm fairly confident that within a short amount of time, I could walk to a place that would cure nearly 40% of this population. Mas ele pôde ir a local e foi verificar que existiam 40% de pessoas nesse tipo de situação. In the broadest sense, there are nearly 400,000 missionaries in the world today. Existem 4.000 missionários no mundo hoje. 400,000. 400.000. Numbers are hard, aren't they? Números são difíceis, eu não tenho. Particularly big numbers. 400.000. 400.000. But only 3% of those missionaries are working among unreached people groups. Mas somente 3% desses missionários estão trabalhando com esses grupos não alcançados. You know, there are approximately 2,000 seminaries, Bible colleges, institutes in the world today. 2.000 seminários no mundo hoje. And they're only able to produce about 5 to 7% of needed pastors, evangelists, and missionaries. E eles só são capazes de produzir cerca de 5, 7% de missionários. Less than 10% of all pastors and missionaries have had any kind of Bible training. Então, menos de 10%, cerca de 10% tem esse treinamento missionário. And so I start out with the backdrop of why Source of Light exists. E aí ele fala sobre a importância do porquê o ponto de luz existe. I'm going to turn over the message to my brother Carlos. Agora eu gostaria de mudar a mensagem para o meu irmão Carlos. But I want you to think about this as we talk about the Great Commission. Eu gostaria que vocês pensassem sobre a grande comissão. Thank you. Are you gonna talk in Portuguese? Vou falar em português. Okay. Eu acho que não, mas fica pertinho. Obrigado. Boa noite. Com energia. Ah.
Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês nesta noite. Igual que o Ron, eu lamento não ter a minha esposa aqui comigo, mas ele está cuidando da nossa filha, a menor de nossas filhas. Eu vou ter o prazer amanhã, se você vir, de apresentar à minha família algumas fotos de elas, porque eu tenho uma esposa, 3 filhas e 2 filhos adotados porque casaram com as minhas filhas. Mas amanhã eu vou ter a oportunidade de compartilhar disto. Bom, eu estou tratando de falar em portunhol. Espero que dê para entender, mas é um prazer compartilhar com vocês nesta noite. E usando o que nós acabamos de usar, o que vocês pensam que é importante? Qual é a importância que tem a grande comissão para nós como igreja? A igreja no Brasil e a igreja no mundo. Eu quero compartilhar com vocês, eu acho que tenho uma apresentação de PowerPoint. Aí está. Eu gostaria de review, how do you say review? Revisar com todos vocês a passagem que nós encontramos nas Escrituras acerca da grande comissão. Um dos passagens que nós encontramos nas Escrituras. Nesta noite, nós temos a meta de falar de Mateus 28, 18 e 19. Mas amanhã nós vamos continuar com o versículo 20, ok? Que é a passagem completa da grande comissão. Vocês querem me acompanhar para a leitura de Mateus de 28, 18 e 19? E, ao mesmo tempo, vocês estão procurando nas suas Bíblias. Eu gostaria de dizer para vocês, ou por favor, prestar atenção da pergunta que vocês podem ler aí. O que diz? Por que ter o foco na missão? Qual a importância da grande comissão para nós? Porque nós temos que focar toda a nossa vida, toda a nossa energia, toda a nossa existência na grande comissão. Nós recém escutamos acerca de números, estatísticas reais, da necessidade que há no mundo. E isto tem que mover o nosso coração. Mas nós vamos ler o que diz Mateus 28, 18 e 19. Por que ter o foco na missão? Aqui tem os versículos, se você não encontrou ainda. Achou. Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos discípulos, após a sua ressurreição, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18, 19. Vamos orar neste momento, por favor. Pai querido, muitas graças. Obrigado, Senhor, pela sua presença em meio de nós. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua morte e a sua ressurreição. E obrigado também por esta oportunidade de estar aqui, nesta reunião. Obrigado pelo Ministério de Fonte de Luz, que é aqui no Brasil. Pai, por favor, possa o Senhor nos guiar nesta noite, para a sua glória.
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok. Por que focar na missão? Mateus 28, 18 e 19. A resposta é uma. Todo está diretamente relacionado por aquele que nos deu a missão. A missão, a grande comissão está centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos deu a missão, em primeiro lugar, nós vamos ter 4 considerações de aquele que nos deu a missão. Tá bom? A primeira consideração. O que diz? Ele tomou a iniciativa. Onde nasce a grande comissão? Onde nasce? A grande comissão nasce no coração de Deus. Não é algo que, em algum momento da história da igreja, algum crente disse para outros: tenho uma ideia, por que não vamos pregar o evangelho a todas as nações, a toda criatura? Tá boa a sua ideia, vamos. Não, a grande comissão nasceu no coração do Senhor. Ele tomou sempre a iniciativa para salvar as pessoas do mundo. Não é algo que alguém inventou, ela nasce no coração de Deus. Ela nasce no coração de Deus antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, ele disse que o Cordeiro foi manifestado, foi entregado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no tempo certo. O que fala isso para nós? Que Deus sempre tem tido a iniciativa e aquele que nos deu a grande comissão tomou a iniciativa. Vocês podem observar aqui, vamos para trás. O que diz? Jesus aproximando-se aos seus discípulos. Está em uma ação física, mas tem referência ao princípio nas Escrituras de que sempre Deus vai tomar a iniciativa. O Senhor se acercou aos seus discípulos. Para mim é maravilhoso pensar no plano da redenção que nasce na mente e no coração de Deus. O Filho de Deus, depois de morrer e ressuscitar, depois de alcançar a vitória, se aproxima aos seus discípulos, porque ele sempre vai tomar a iniciativa. Estamos? Ok. A segunda consideração que eu quero compartilhar com vocês. Aquele que nos deu a missão tem o poder e a autoridade. Vocês lembram o que diz o versículo? Podem olhar nas suas Bíblias. Foi dada para ele toda a autoridade no céu e na terra. Quem entrega a missão aos discípulos é o vitorioso Filho de Deus, o vencedor. Irmãos, ele foi humilhado, desprezado, açoitado, ferido, abandonado, mas ressuscitou vitorioso da morte. Aquele que está falando aqui disse para nós: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Agora, a melhor palavra para traduzir, a melhor palavra que deveria ser usada para falar da sua autoridade é uma outra palavra que aparece em outras versões, é a palavra potestade. Potestade. Qual a diferença entre potestade e autoridade? Ok? Eu vou tratar de explicar. Potestade é a soma, a soma de poder mais autoridade. Poder mais autoridade. A potestade nos céus e na terra tem o Senhor. O que quer dizer isso? Que ele tem o poder. Isso fala acerca da capacidade. E a autoridade, isso fala acerca de legalmente ele tem
a posição. Tá bom? So, vocês provavelmente têm observado alguém que tem poder, mas não tem autoridade. Ou tem pessoas que têm autoridade, mas não têm capacidade, poder. A palavra potestade, que o Senhor está usando aqui, neste versículo, está dizendo que ele tem toda a potestade. Ele tem a capacidade, o poder, e tem a autoridade dada pelo Pai. Ele tem toda a potestade no céu e na terra. Ao Cristo ressuscitado foi dada toda a potestade, poder, mas mais autoridade. O que quer dizer isto? Não é qualquer pessoa que está falando aqui. Não é um mais dos tantos líderes religiosos da história. Não é um líder carismático que está falando para nós. Está falando aquele soberano rei, soberano dos reis da terra. O Verbo encarnado. Aquele que nos amou, que nos lavou dos nossos pecados. Aquele que se ofereceu voluntariamente na cruz em nosso lugar. O Filho obediente do Pai. Ele que está falando aqui. Ele está dizendo que ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele tem toda a potestade no céu e na terra. É ele. Se ele tem toda a potestade, qual deve ser a nossa resposta para o seu mandato? Isso me leva à terceira consideração nesta noite. Aquele que nos deu a missão, ele deu-nos a missão para quem? Para quem? Para nós. Para nós. Até aqui está claro que a missão nasce na mente e no coração de Deus. Ele toma a iniciativa. E que o mandato nos é dado por aquele que tem toda a potestade no céu e na terra. Agora, qual é a nossa parte? Ele tem dado a missão para nós. Qual é a nossa parte? Nossa parte é focar nossa vida, nosso tempo, nossa energia, nossos talentos, nossos projetos, nosso dinheiro, tudo em só uma coisa. A missão que Ele nos entregou. Na mente de Deus está que a igreja se concentre na missão, queridos irmãos. Alguém disse que Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas Ele tem uma igreja para a sua missão. Ele entregou essa missão para nós, aqueles que foram salvados por Ele. Qual é a sua resposta para aquele que amou você? O apóstolo João disse, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz que nós amamos Ele por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu encontro aqui uma relação muito especial, muito importante entre a grande comissão e o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Qual é? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todas as suas forças, com toda a sua mente, com toda a sua alma. Há uma relação entre o grande mandamento e a grande comissão. A resposta de obediência de aqueles que foram alcançados pelo amor do Senhor. A resposta deve ser obediência. A obediência, meus queridos irmãos, a obediência tem que ser por uma razão. Amor. Amor. Se você é o pai ou uma mãe, em que jeito você quer que seus filhos obedeçam a você? Por medo? No princípio pode ser. Quando uma criança pequenina, você tem que pôr limites. Você não vai poder explicar à sua criança sempre a razão das leis.
Mas você não quer filhos que fiquem para sempre como meninos pequeninos. Você quer que um dia os seus filhos escutem a sua voz e eles, por convicção e por amor, porque você tem amado eles e eles amam você, eles vão obedecer você. Eu acho que essa é a meta de um pai ou uma mãe. Obediência por amor. Nossa resposta ao amor mostrado no Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, nossa resposta ao amor do nosso Salvador, nosso Senhor, tem que ser obediência. Obediência à grande comissão. A grande comissão está relacionada com o grande mandamento. O que tem que mover nós é o amor de Cristo. O amor de Cristo por cada pessoa que está nessas condições, que não tem a possibilidade de escutar acerca do nome de Jesus na sua vida. Alguém tem que ir lá para falar para eles. Você tem recebido o amor do Senhor? Você tem que ter uma resposta. Acorde com esse amor. Ok. Aquele que nos deu a missão, tomou a iniciativa, tem toda a potestade no céu e na terra. Nos deu a missão para nós. Mas aquele que nos deu a missão tem também um plano claro. Na mente e no coração de Deus, a grande comissão, o plano está claríssimo, está claro. Segundo a passagem que estamos considerando, a grande comissão representa duas tarefas. Duas tarefas. Quais são as duas tarefas? Quais são? Ide fazer discípulos, mas como? Como é o plano de Deus, do Senhor? Em primeiro lugar, diz: ide fazer discípulos a todas as nações. Mas como? O que nós temos que fazer? Nós temos que batizar eles no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira tarefa. E a segunda tarefa continua no versículo 20. Ensinando eles a obedecer as coisas que o Senhor nos mandou. O que quer dizer isto? A primeira parte é a parte que nós vamos considerar esta noite. Amanhã nós vamos falar acerca do ensino, da ensinança. O ensino no processo da grande comissão. Mas o versículo 19 vai falando acerca do batismo. A evangelização. Eu não estou dizendo que o batismo é parte das condições para a salvação. Não é. Nós temos entendido que uma pessoa, para se batizar, tem que primeiro ter creído. E para crer tem que primeiro haver ouvido o evangelho do Senhor, das boas novas. Então, a grande comissão está representada por duas tarefas: o evangelismo e o ensino. Isso quer dizer que a tarefa consiste em fazer discípulos que façam discípulos. Igrejas que plantem outras igrejas. Na nossa Jerusalém, na Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Na missão, todos temos que participar. Cada um a partir da função no corpo de Cristo. Essa é a missão. E essa missão requer uma estrutura, um plano. O plano de Deus diz que nós todos temos que participar. Em que jeito nós temos que participar? Há 3 verbos: ir, orar e contribuir. Ir, orar e contribuir. Agora, pode ser que Deus levante deste grupo de pessoas alguém que sinta no seu coração fazer algo por aqueles grupos não alcançados ainda.
É possível que Deus esteja falando e Deus esteja trabalhando no coração de alguma pessoa. Nós todos temos que ir alcançar os grupos não alcançados, pregar para eles. Nós todos vamos para lá. Não todos vamos ir, mas todos temos que orar. Todos temos que orar pelos missionários e pelos grupos que não têm sido alcançados ainda. Não todos vamos a ir até lá, mas todos temos que orar e nós todos temos que contribuir economicamente. Essa é a nossa parte na tarefa. Essa é a nossa resposta na tarefa. E esse é o plano de Deus para a grande comissão. Discípulos que fazem mais discípulos. E igrejas que plantam novas igrejas. O que é necessário, o que é preciso para esses grupos não alcançados? Eles precisam de pessoas que sejam enviadas, que preguem o evangelho, sejam alcançadas, batizem elas, aqueles que creem, e sejam ensinadas. Discípulos que fazem discípulos. Como a nossa participação? A sua participação, a minha participação, é cumprindo com nossa função no corpo de Cristo. Estando dispostos para trabalhar e ser parte dessa missão. Indo, orando ou contribuindo. Não todos vão ir, mas todos vão orar. E todos têm que contribuir também. Irmãos queridos, o foco é só um, a grande comissão. Se Deus tivesse uma outra, eu vou dizer desse jeito, se Deus não tivesse nenhuma tarefa para nós, você diz, eu aceito Cristo no meu coração, abre os seus olhos e vai para o céu em seguida. Não tem nenhum propósito de ficar aqui, na terra. Porque o Senhor deixa-nos na terra depois de conhecer o Jesus? Porque Ele tem uma comissão para nós. É para nós. É a nossa responsabilidade. E todo tem que estar, o verbo, estou esquecendo o verbo. Nós temos que focar todo na grande comissão. A sua vida, o seu propósito, os seus projetos, tudo para a grande comissão. Obrigado, queridos irmãos. Muitas graças. Sorry about that. Well, it's not by coincidence that Carlos didn't speak on verse 20. Não é por coincidência que o pastor Carlos não falou sobre o versículo 20. But I'd like you to read verse 20. Is that going to take a minute or someone else? Então vamos ler o verso 20. Os irmãos da Alemanha, da referência, Mateus 28, a gente vai ler o verso 20. E essa é a palavra do Senhor. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. You see, this is exactly why Source of Light exists. Isso é exatamente porque o fonte de luz existe. Yes, there's a lot of work to do in the world, Sim, tem muito trabalho para fazer no mundo. but what if we're just busy at going Mas se a gente está muito ocupado para ir, and not doing what the Great Commission has asked of us? não fazendo o que a grande comissão pede de nós, Verse 20 starts out by saying, of course, we just read that. verso 20 fala, It starts out by saying, teaching them. ele começa falando sobre ensinando-os. What's the point of going if we haven't taught them? Qual o ponto disso? A gente não tem ensinado.
It's admonishing, but it's deeper than admonishment. This is a good word. It's giving a very strong word about something, a very big command. É um grande comando, é uma palavra muito forte, mas que sentido faz se você fala em ir e não ensinar? This idea of teaching them means to cause somebody to learn something. Essa ideia de ensinar é a ideia de trazer alguém para aprender sobre alguma coisa. It requires using whatever means it takes to let somebody learn. E requer que a gente faça o que for necessário para que alguém aprenda. I had a professor when I was in seminary, Eu tinha um professor quando eu estava no seminário. and he was one of the best speakers on the subject. Ele era dos melhores da disciplina, dos melhores palestrantes, dos melhores And professores da disciplina. And he would be so proud of himself when people were being fed by him. Ele ficava muito orgulhoso de si mesmo quando as pessoas estavam aprendendo com ele. And so he wanted you to be impressed with his ability to teach. Ele queria que as pessoas ficassem impressionadas com a habilidade que ele tinha de ensinar. Regardless of if you were really learning. Apesar de eles estarem aprendendo. Well, I will tell you, I have an entirely different philosophy of teaching. Mas eu tenho uma filosofia completamente diferente sobre ensinar. It's more along the lines that Jesus said here about teaching them, Está mais ligado com o que Jesus fala sobre em- ensiná-los, employing everything you can to cause somebody to learn something. adicionando todas as coisas que você pode adicionar para alguém aprender alguma coisa. You know, sometimes we get busy and wrapped up in the teaching Às vezes a gente fica ocupado, né, e envolvido com a questão do ensinar. that it hasn't even occurred to us that the student is not learning. E às vezes a gente nem percebe que o aluno não está aprendendo. We see this with children sometimes, right? Isso acontece com crianças às vezes, né? My family and I were missionaries to Europe for 18 years. Minha família e eu éramos missionários na Europa por 18 And anos. so we had very young children at that time. E nós tínhamos crianças pequenas naquela época. And my daughter had a friend that lived across the street. E a minha filha tinha um amigo que morava do outro lado da rua. It wasn't a very busy street, Não era uma rua muito movimentada, but she was young mas ela era jovem and she wanted to go see her friend. e ela queria ver o seu amigo. And I told her it's dangerous for you to cross the street E eu disse a ela, é perigoso você ir para o outro lado da rua, because, like a child, she would just run across the street. porque criança só cruza a rua, né? And so I told her my daughter's name is Tori Victoria. E eu falei para ela, o nome dela é Vitória. I said, Victoria, you have to look both ways. Vitória, você tem que olhar os dois lados. Okay, Daddy, she was always my compliant one. Ela disse, ok, papai, mas ela era a que mais reclamava. And so she went outside to the fence and I saw her head to the street E ela saiu, chegou perto da cerca, perto da rua, and she went to the street e ela foi para a rua and she went, e ela fez, olhou dos dois lados. I didn't see you do that. It was, okay, Ok. not a very good translator. Just teasing. you. She just moved her And I head. went out to the street and I said, Tori, what are you doing? E quando ela fez esse movimento, eu disse, Vitória, o que é que você está fazendo? You're getting better. But I said, Tori, you understand what I was trying to teach you how to do? You're looking for cars. No, I just didn't want you to move your head back and forth. E eu não queria que você tivesse só mexendo sua cabeça de um lado para o outro, olhando os carros. It never occurred to me that she had to understand. She really needed to learn why I was having her put her head both ways. Eu não sei se ela realmente entendeu a questão de estar olhando dos dois lados. So the first part of this passage in verse 20 talks about
teaching them, causing them to learn, but learn what? Então essa parte do versículo é ensiná-los. Mas ensiná-los o quê? To observe. That's what you're Observar. teaching them to do, is to observe. O que precisa ensiná-los é a observar That is to hold on to it. e se apegar àquilo. That's to withhold it. E se apegar àquilo. We teach children memory verses. Nós ensinamos as crianças a memorizar versículos. And we want them to retain it. We want them to keep that. We want it in their mind and in their heart. E a gente quer que elas lembrem daquilo, que elas consigam memorizar, que elas consigam repetir e guardem no coração. And so we do different interactions to cause them to hold on to this. E a gente tem várias interações para que elas consigam fazer isso. Ever since my grandson, who is now 4, Desde sempre, hoje meu neto, que já tem 4 anos, every time we go someplace, and sometimes just around the house, I play Christian music for him. Simple children's songs. sempre que possível, ele toca músicas cristãs para ele. Not just because I'm trying to keep him busy, Não é porque eu quero mantê-lo ocupado, não é só por isso. but I want him to understand. These are Bible verses that I want him, when he needs them again, he remembers them. Mas ele quer que quando ele escutar aqueles versículos, ele consiga lembrá-los. And so one of the songs is when I am afraid, I will trust in you. E uma das músicas é: quando eu estou com medo, eu confiarei em você, confiarei em ti. And I take an opportunity when he's standing at the edge of the pool. E eu tomo a oportunidade quando ele está lá em pé na piscina. Don't be afraid. Não tenha medo. God will protect you, Deus protegerá você. and Papa's here to help him. E papai está aqui para ajudá-lo. When I am afraid, I will trust in you. Quando eu estou com medo, eu vou confiar em você. You know, we're losing a generation of young people who are holding on to truth. Você sabe, perdeu uma geração de jovens. Sorry, I forgot. Losing a generation. We have a generation of people that aren't holding on to biblical truth. Ok. A gente tem uma geração de jovens que não estão se sustentando nas verdades bíblicas. We've taught them the Bible, they know the stories, A gente ensina a Bíblia, eles sabem as histórias, but we're not teaching them how to use that. mas a gente não está ensinando-os a usar aquilo. We're not teaching them how to apply it and use it in their life. E a gente não está ensinando a eles como aplicar em suas vidas o que a gente está ensinando. Which is why it's one of the new curriculum we're making, particularly for teens. E é por isso que o novo currículo do Fonte de Luz é específico para jovens. I don't have to tell you the statistics, Eu não preciso falar de estatísticas, but if we don't win them before they're 18, the chances of them coming to Christ drops by 80%. eu nem preciso falar de estatísticas, né? Mas se a gente não ensinar os jovens antes dos 18, a possibilidade deles seguirem o caminho de Cristo diminui em 80%. And sadly, those I hope your church isn't experiencing this, but most churches around the world are seeing when their children become young adults, they leave the church. Eu não sei se vocês estão experienciando isso nas suas igrejas, mas em muitas igrejas, quando os jovens vão envelhecendo, eles vão deixando a Because igreja. maybe they've been taught, but they haven't been taught how to observe it, how to hold on to the scripture and apply it in their life. Porque muitos têm sido ensinados, mas eles não estão sendo ensinados a se segurar nas escrituras e aplicar aquilo na vida deles. So we're teaching them to observe Ensiná-los a all absorver things. todas as coisas. And that part's a little scary, if I'm honest. Essa parte é um pouco assustadora. Are you saying everything? Você está dizendo tudo? That's the word panta, which means everything. Isso é o que a palavra diz. Ela significa tudo. Have you ever been given instructions to do something
Você já deu instruções para alguém fazer alguma coisa? but somebody forgot some of the steps? Mas essa pessoa esqueceu alguns dos passos? Well, the Bible says they need to learn all things as much as you can teach them. E a Bíblia diz que eles têm que aprender todas as coisas o máximo que eles puderem. You know, even my own family. Até mesmo a minha família. I've been in the ministry 38 years. Eu tenho estado no ministério por 38 anos. I know I don't look that, Eu não pareço, né? but I'm not as old as Jim, Pastor Jamie. Eu não sou tão velho como o pastor Jaime. But all that time I've either been a missionary or a pastor. Mas todo esse tempo que eu tenho sido missionário ou pastor, And when my children were teenagers and finishing off high school, e quando meus filhos, you said your child, my what? your child. My girls, two of my girls, Quando duas de suas filhas eram jovens, both of them took one of the Source of Light courses. e antes de ir, durante o ensino médio, né, ambas fizeram o curso Fonte de Luz. Actually, they took all of our courses. Na verdade, elas fizeram todos os cursos Fonte de Luz. But I asked them after they finished, they graduated after their 4 years of Christian university. After they finished 4 years at Christian university, I asked them a question. Ok. Depois delas terminarem 4 anos de uma universidade cristã, eu fiz algumas perguntas para elas. I said, what was the most impactful course in 4 years of university? Qual foi o curso mais impactante dos 4 anos de universidade? Now understand that 2 of those years were through Source of Light's Bible Institute. E elas dois cursos do, elas 2 falaram years. 2 years. Were in the Source of Light Bible Institute. Ela falou que 2 anos eram no instituto do curso Fonte de Luz. And they told me the most impactful course they ever had was Yep. one called Practical Christian Living. E elas falaram que o curso mais impactante, que mais mudou a vida delas, era sobre a prática cristã. Which wasn't even really a Bible college course, a Christian university course. E era It um was a curso, basic course. e era um curso que nem era parte do programa da universidade, era um curso básico. And in that moment, I realized there were, even as a pastor, even as a missionary, there were things that I neglected to teach them. E foi ali que eu percebi que mesmo sendo pastor, mesmo sendo missionário, teve coisas que eu não ensinei a elas. That is my fault. E é minha culpa. But it's exactly why Source of Light exists. We're doing everything we can to make sure we cover anything that's important in a Christian walk. E é por isso que o curso Fonte de Luz existe, porque às vezes a gente não consegue cobrir todas as coisas que os nossos jovens precisam aprender. You know why people don't evangelize? Why people don't disciple each other? Vocês sabem por que as pessoas não evangelizam ou discipulam umas às outras? They're afraid they won't know what to say. Elas têm medo de não saber o que falar. They're afraid they might get questions that they won't know the answer to. Elas têm medo das pessoas fazerem perguntas que elas não vão conseguir responder. They're afraid they might miss something or forget something. Elas têm medo de esquecer alguma coisa, de não saber alguma Which coisa. is another reason why we have created this curriculum to help even the average Christian be able to disciple somebody else. E é por isso que a gente criou o curso Fonte de Luz, para que uma pessoa consiga evangelizar usando este curso. And then the fourth area which we kind of close off with E a quarto ponto que a gente quer fechar, is we're going to do this together. nós vamos fazer isso juntos. That's the I am with you always. Eu e você sempre. Eu com você sempre. I love that analogy. Eu amo essa analogia. I have this video of 2 of my grandkids. Eu tenho um vídeo para mostrar aqui. They are cousins, Eles são primos and they are like any 3 and 4-year-old brother and sister you could imagine. Eles são como qualquer criança de 3 ou 4 anos que vocês possam imaginar. They argue with each other. Eles brigam.
They're jealous of toys. Eles têm ciúmes dos brinquedos, They fight. brigam. Your kids are better than ours. Os filhos de vocês são melhores do que os nossos. But you know, certamente. I took this picture. We went to the park the other day. I took this video. Eu tirei essa foto e o vídeo quando eu fui pro parque. There are older kids in the park playing and they're being rough. E tinha outras crianças brincando no parque, But these two, they march right into that park. mas esses dois estavam lá no parque They're not afraid e não estavam com medo, because they're together. porque eles estavam juntos. And I might get in a fight with my own cousin, but you're not going to touch her. Eu também briguei com meu próprio primo, But nobody else is going to touch her. mas ninguém mais vai tocar você. And so she's braver. They're both braver when they're doing it together. E eles são muito valentes quando eles estão fazendo isso juntos. And so I love this because Jesus is telling us, I'm not expecting you to do this by yourself. E isso é muito bom, é maravilhoso, porque Jesus não está dizendo para a gente fazer as coisas sozinhos. He said, I am with you always. Ele disse, eu estou com vocês sempre. In this process of teaching them to observe all things, he says, and I will be with you the whole time. E todo esse processo de ensinar está dizendo assim, eu estarei com você em todo o tempo. So let me ask you, Só deixe-me fazer uma pergunta. what discipling, what evangelism do you do? Que tipo de discipulado ou evangelismo você faz? And why are you or aren't you doing it? E por que você está fazendo? E por que você não está fazendo? Well, this element of teaching all things, teaching to observe all things whatsoever I commanded you, is why Source of Light exists. E esse processo de ensinar todas as coisas é por isso que o Fonte de Luz existe. You can see our mission statement. Você pode ver a nossa frase do Fonte de Luz. Like most any mission statement for any mission agency. É tipo o lema de uma agência missionária, de qualquer grupo missionário But ou de agência. I will tell you there's something unique about Source of Light. Mas eu vou lhe dizer uma coisa sobre o curso Fonte de Luz. Even though we do the church planting and evangelism and many other things that I'll point out in a moment, Mesmo que você fale sobre implantação de igrejas, evangelismo e todas as coisas que eu falei no momento, if you don't remember anything else that we do, remember Source of Light is here to make disciples. se você não lembra de nada disso, grave aí que Fonte de Luz é sobre fazer discípulos. Now I'm going to say something controversial, Pastor. I hope you'll give me a break. Mas eu vou dizer uma coisa controversa agora. Desculpe aí, pastor Paulo. But you know, you can start a church and not carry out the Great Commission. Você pode começar uma igreja e não trabalhar sobre a grande comissão. The churches, many of the churches around the world are this deep. Many churches, just shallow. You know the word shallow? It's this deep. Muitas igrejas no mundo elas são rasas, são assim, Because they've never been discipled. porque elas nunca foram discipuladas. No, you can do evangelism Você, and not carry out the Great Commission. você pode fazer evangelismo e não relacionar isso com a grande comissão. Can you imagine standing before God? I'm a church planter. That's what I've done the majority of my life. Você já pensou falar para Deus, eu sou um implantador de igrejas, eu estou fundando igrejas. But imagine marching right before God and saying, I did it. I did what you told me to do. Imagina estar diante de Deus e dizer, eu fiz o que o Senhor pediu para eu fazer. And he says, tell me about your discipleship. Aí ele diz, me fale sobre o seu discipulado. You know, he's thumbing, I'm being a little silly here, but he's thumbing through the paper. He said, I see you started 10 churches. Eu vi aqui que você fundou 10 igrejas, você começou 10 igrejas. Oh, I see you led about 3,000 people to Christ. Eu vi que você levou 3.000 pessoas a Cristo. But did you teach them all things? That's the Great Commission. That's what I've asked you to do. Mas você ensinou a elas todas as coisas? Isso é a grande comissão. You know, he didn't put us on earth to give birth to babies to send them out into the world. Ele não nos colocou no mundo para
é ter crianças e colocá-las no mundo. How irresponsible would that be for me to have babies and then say, okay, good luck? Que responsabilidade, né? Se a gente colocasse as crianças no mundo e dissesse, ok, We have to nurture those babies. nós temos que cuidar dessas crianças. And so that is why we exist. And these are some of the things that are fundamental values of Source of Light. E é por isso que a gente existe, e aqui são alguns And of fundamentos do Fonte de Luz. Of course, we have a variety of ministries that we're involved in and our resources in a variety of different delivery methods. You can see we have them in Vocês veem que a gente tem diferentes ministérios e vários canais para transmitir essa mensagem. we have them in Braille, we have them in 140 languages. Estamos aí em muitas plataformas em várias línguas diferentes. I'm going to invite you afterwards to come see some of the new courses that have been created. Vou convidar vocês para depois ver aqui os vários cursos que foram criados. I'll introduce them a little bit later. E eu vou apresentá-los um pouco mais tarde. You can see we even have them in electronic format. Vocês vão ver que a gente tem até em formato eletrônico. But I want to show you one thing and then I'll finish out my time. Mas eu quero mostrar a vocês algo antes de eu concluir. Some very interesting numbers that you might find interesting. Alguns números muito interessantes. In 2025, Em 2025, 78,592 78.592 people made decisions for Christ with Source of Light. pessoas aceitaram a Cristo através do Fonte de Luz. That is not a raised hand in a church service. That's not somebody who raised their hand in a church service. Isso não são pessoas que levantaram suas mãos no culto, na igreja. This is not in some kind of invitation in an open air evangelism. Não é um convite em um culto ao ar livre ou em algum evangelismo. The only number we keep track of in regards to salvations O único número que a gente pega para registrar em relação à salvação is when somebody has taken one of our courses, they make a decision for Christ, and they say, I want to be followed up with the next Source of Light course. é quando a pessoa faz o curso Fonte de Luz e They write registra, their name in the course, ele escreve o nome dele no curso para fazer o próximo Fonte de Luz. I challenge you, look at other organizations. Other organizations are very surprised at that number, but they're documented. Outras organizações ficam muito surpresas com esse número. And so my encouragement to you Então, meu encorajamento para vocês is because sometimes we tend to believe, I think the lie that Satan wants us to believe, that people just aren't coming to Christ anymore. é que a gente às vezes acredita que as pessoas não estão indo para Cristo mais. But there are people around the world that are hungry for the Word of God, Mas existem pessoas ao redor do mundo que estão famintas pela palavra de Deus. and they're hungry to grow in their faith. E elas estão famintas para crescer na fé. And so my encouragement to you Então, o meu encorajamento para vocês is, if in the past you have come into contact with the Source of Light material, é que se no passado você teve contato com o curso Fonte de Luz, that you reconnect. que você se reconecte, que você volte. If you haven't used it before, Se você nunca o utilizou antes, then learn about it, because either you need it or somebody you know needs to grow in their faith. então aprenda mais sobre ele, porque pode você precisar ou outra pessoa precisar do que tem lá. Because the discipleship is the most important part of the Great Commission, causing people to learn all things. Porque o discipulado é uma das partes mais importantes da grande comissão. While Pastor Samuel comes up, Pastor Samuel vem, enquanto ele chega aqui, he's going to introduce the resources that Source of Light has here in Brazil, and then later I'll come up and introduce some of the other courses that are available. ele vai apresentar os recursos que o Fonte de Luz tem aqui no Brasil.
maioria de vocês já deve conhecer a maioria do nosso material. Nós vamos revisar, é sempre valioso. Então, nós temos atualmente 6 cursos que nós oferecemos. O primeiro e o mais básico dele, com foco evangelístico, é o Caminho de Paz 1, intitulado Um Lugar Chamado Céu. É o título da primeira lição, essa azulzinha aqui do canto de cá. E o tema céu vai perpassar por todo esse curso. Começa falando sobre um lugar chamado céu, como é esse céu, quem é o dono do céu, como chega no céu, que recompensas nós receberemos quando chegarmos no céu. Então, o foco principal desse curso aqui é o céu. Serão 4 livros, você percebe pela divisão de cores. O primeiro livro tem somente uma lição, os demais livros possuem 2 lições e o foco é o céu. Então, se a pessoa decide ir para o céu, entregando a vida a Cristo, então vamos para o segundo passo agora. Quem é esse Jesus a quem eu estou entregando a minha vida? Afinal de contas, ir para o céu todo mundo quer. Nunca encontrei alguém que falou, não, estou a fim de ir para o inferno mesmo, né? Quero ir para o céu. Ok, você vai entregar a vida a Jesus, mas quem é esse Jesus? Então, Caminhos de Paz 2 é um estudo sobre a vida de Cristo. Agora são 5 livros, cada livro com 2 estudos, e cada estudo sobre uma característica do Senhor Jesus. Como Deus forte, como Senhor dos Senhores, como grande ensinador, como Cordeiro de Deus. Então serão 10 tópicos sobre Jesus, e eu costumo dizer que é um dos meus cursos prediletos, desse que nós temos do Fonte de Luz, porque do começo ao fim estaremos estudando sobre o Senhor Jesus no Antigo e no Novo Testamento. Então, se no primeiro curso a pessoa decidiu entregar a vida a Cristo, no segundo, ela agora já conhece o Senhor Jesus, e se realmente está disposta a caminhar com Jesus, é a hora de aprender sobre como vai ser essa nova vida em Cristo. E esse é o título da nossa terceira série, A Nova Vida em Cristo. É ensinando alguém que foi cego sua vida toda a enxergar agora. Alguém que estava morto e reviveu, como é que vive agora no mundo dos vivos. Então, não por acaso é o nosso curso mais extenso. Agora são 12 livros com 24 estudos, mas eles também vai fazer um apanhado geral da vida cristã. Os primeiros livros vão começar falando sobre um Deus perfeito, que criou um mundo perfeito, e aí teve o pecado de Satanás, teve o pecado de Adão, todos pecaram. Cristo se apresenta como a solução para esse pecado, e você precisa entregar a vida a Ele, é mais uma vez ensinada sobre isso. A partir daí, as lições começam a nos ensinar, então, sobre a importância da leitura da Bíblia, oração, evangelismo, missões, o que é uma igreja local a qual você deve se afiliar, que termo é esse, igreja universal, e não estamos falando da denominação, mas do termo teológico, que fala de todos os cristãos, em todas as épocas, em todos os lugares, fala sobre disciplina, sobre batismo, sobre ceia, e vai terminar falando sobre a volta de Cristo. Então, para alguém que nunca foi crente, alguém que nunca teve contato com o evangelho, nunca teve contato com crentes, nunca foi a uma igreja na infância, pega esse curso aqui e ele vai conhecer muito sobre a Bíblia. Já termina esse material sabendo o básico que todo crente, a cartilha do cristão aí, pede para seguir. Fez então todo o curso básico, estudou sobre o céu, entregar a vida a Cristo, conheceu a nova vida em Cristo. É hora de um estudo mais aprofundado nas Escrituras. É aqui que entra o curso Doutrinas de Salvação. Serão 7 doutrinas estudadas, as primeiras 2 tratando sobre o que aconteceu dentro de mim no momento da conversão. Então, o arrependimento e a fé que eu precisei ter. Então, você vai estudar sobre arrependimento e fé. Logo em seguida, 3 lições sobre o que Deus estava fazendo comigo para que eu pudesse reagir com arrependimento e fé. Deus me regenerou, me justificou, esqueci o nome da outra lição agora, regenerou, justificou e adotou, isso, e me adotou. Então ele me faz uma nova pessoa, ele justifica apesar dos meus pecados e me adota como um filho. Então agora que já estudamos sobre o que Deus fez em mim para que eu respondesse com arrependimento e fé, as últimas 2 lições de 2 áreas importantes para todo cristão. 6ª lição é sobre oração, é o nosso material mais extenso, é o que você vai levar mais tempo estudando ele, porque a oração é fundamental na vida do cristão. Uma vez conversando com o pastor Marcos Paulo, acredito que a grande maioria aqui conhece,
ele disse que nunca viu um material básico tão bom sobre oração quanto aquele livro. Ele disse que já fez séries e séries de mensagens em sua igreja só com esse livro aqui, o que ele fala sobre oração. E o último, a santificação, a necessidade de buscar viver uma vida santa perante o Senhor. Então esse é o nosso curso mais carnudo, como a gente diz. A cada página você precisa estar com a Bíblia do lado. Ele vai dizer uma passagem, você vai ler, você vai preencher. Então é um estudo bem mais aprofundado das Escrituras. Saindo um pouco dessa sequência do currículo, nós temos o curso Amor, Namoro e Casamento. O próprio título já deixa claro qual é a temática desse material. É para jovens, adultos que estão aí pensando em entrar na vida 2, no casamento, ou mesmo que já tenha entrado, mas que não teve uma preparação, um curso antes, pode usar esse material então. Temática principal, o amor, especialmente o amor de Deus e como reconhecer o amor de Deus na vida de um cônjuge. A Bíblia é muito clara que quem encontra um bom cônjuge está feito nessa vida, quem encontra um mau cônjuge está feio nessa vida, né? A coisa fica complicada. Então, essa é a importância desse curso. E, por fim, nós temos o curso infantil, o Investigadores da Bíblia. Ele é um resumão daquele nosso curso mais extenso, aquele que prepara a pessoa para a nova vida em Cristo. Esse aqui é um resumo. Então, ele vai começar sobre como é Deus, vai seguir sobre o pecado de Satanás como nosso inimigo, mas Cristo se apresenta como solução a esse pecado. Você precisa entregar a vida a Ele. Termina também falando sobre a volta de Cristo, o reino celestial. Então esse é o nosso material infantil, são 5 livros, cada um com 2 estudos, 10 estudos ao todo. As atividades são simples para as crianças, marcar apenas A e B, desvendar uma charada que tem por lá, decorar um versículo. Seus filhos vão adorar fazer esse material. E cada um desses cursos oferece um certificado de conclusão. Então, terminou de estudar, você recebe esse diploma, esse certificado, e você pode então guardar e manter com você para lembrar sempre, né? Essa semana um pastor mandou para mim o certificado dele de quando ele estudou, e eu nunca nem tinha visto um exemplar daquele. É bem antigo mesmo, e ele guarda até hoje a lembrança de ter estudado o nosso material. Se eu quiser levar esse material para minha igreja, como fazer? Na verdade, antes, como que funciona o estudo do Fonte de Luz, né? Em primeiro lugar, você entrega o livro para alguém, ou se você é o aluno, você recebe o livro. Recebido o livro, então, é hora de estudar, sentar, estudar esse material. Preenche uma provinha que tem no final, coisa simples, coisa fácil. Apenas uma frase que foi tirada do texto, colocada na prova, arranca uma palavra. Você só volta lá e diz qual foi a palavra que sumiu, e você então vai relembrando os princípios mais básicos daquele curso. Preencheu a prova, manda para a gente, ou se é você que está oferecendo o curso para alguém, então essa pessoa vai devolver a provinha para você, você vai corrigir, não se preocupe, porque se você está oferecendo o curso, é porque você já fez, eu sempre recomendo isso. Você já fez o curso? Não, pois tome 2 então. Você estuda primeiro, e entrega depois, para que você saiba o que é que você está ensinando. Então, é fácil de você corrigir a prova. Corrigida a prova, então, você entrega o livro seguinte, o livro 2, e vai nesse ciclo. Entrega um livro, a pessoa estuda, você recebe a prova dela, corrige, se está tudo ok, segue então para o livro seguinte. Como me tornar, então, uma escola associada? Primeiro, o que é essa escola associada, esse termo que o Fonte de Luz usa? Nada mais é do que um nome que nós damos a qualquer igreja, pessoa, missionário, que deseja levar o nosso material à sua região. Não precisa ser somente uma igreja, nem precisa ser um missionário. Se você quer alcançar a sua vizinhança, você pode entrar em contato comigo e dizer: eu quero ser uma escola associada para poder levar o material à minha família, aos meus parentes, quero levar o material na minha vizinhança, na minha escola, para os meus alunos. Você não precisa ter um CNPJ, você não precisa ter uma formação no seminário nas costas para usar o nosso material, não. Escola associada é qualquer igreja, missionário ou irmão que decide levar o nosso material à sua região. O que é necessário, então, para se tornar uma escola associada? Primeiro, um entendimento real e fervoroso da ordem de fazer discípulos. Se você não leva o fazer discípulos a sério, nem precisa se tornar uma escola associada.
nós não queremos apenas mandar livros pelo mundo. A gente não quer espalhar papel por aí, a gente não tem prazer em estar derrubando árvore, e aí leva o livro para a gente derrubar mais árvore, não é nada disso. Nós queremos fazer discípulos. Então, se você tem um coração de que eu quero cumprir a grande comissão, eu quero fazer discípulos, você já tem o primeiro passo que você necessita para ser uma escola associada. Segundo, concordar com a nossa declaração de fé. Depois você pode me pedir se desejar, ela é um pouco extensa para a nossa programação, mas não muito extensa, apenas 2 páginas, mas já adianto exatamente a declaração de fé que a IBRES também tem, o Movimento Batista Regular também tem. Nós não temos nenhuma diferença de fé nos princípios mais básicos que são colocados na declaração de fé do Fonte de Luz. Terceiro, concordar em não modificar o andamento do estudo do aluno. Então, você está entregando as lições, fala, mas com isso aqui eu não concordo, então eu vou pular essa lição, vou dar a lição 1, a 3, a 4 e a 5, mas vou pular a 2 porque eu não gosto. Você não pode fazer isso. Você tem um dever ético, moral, de entregar todo o material a esse aluno. Ah, e se eu não concordo? Aí você tem um segundo dever ético e moral de dizer para o seu aluno por que você não concorda. E aí deixe ele ponderar os 2 pontos e tomar a própria decisão, então, do que ele acredita certo ou errado. Então, compromisso com o Fonte de Luz de apresentar a lição, e você, então, fique à vontade, se discorda de algo, depois a ensinar, e deixe que o Espírito Santo guie o seu aluno. Você deve também nos enviar relatórios trimestrais ou sempre que for solicitado. Primeiro, fique tranquilo, esses relatórios não são nada extremamente complicado. Tudo que eu vou perguntar para você é, eu lhe dei curso para 10 alunos. Os 10 já estudaram? Alguém desistiu? Alguém foi até o final? E aí você me diz, não, 5 foram até o final, 5 desistiram. Simples assim, não é nada um bicho de 7 cabeças não. É simples desse jeito, para você conseguir os relatórios que nós precisamos. E por que a gente pede esses relatórios? Porque o curso Fonte de Luz é gratuito para você, mas não existe nada de graça nessa vida. Né? Existem mantenedores por trás que têm doado, e doado muito para o Fonte de Luz. Como vocês viram nos relatórios, nós estamos em todos os continentes. São mais de 170 missionários, com mais de 700 voluntários. Então é uma grande movimentação de investimento financeiro. E nós queremos mostrar a cada um que tem ofertado ao Fonte de Luz para onde está indo o seu investimento. Então, se eu mando para você, como aconteceu um dia, não vou dizer, só vou dizer o milagre sem dizer o santo, né? Bateram lá no meu escritório do Fonte de Luz e disse, na minha região, tem pelo menos uns 20 pastores, eu quero levar o Fonte de Luz para essas 20 igrejas que nós temos lá, sem contar 10 congregações, e aí eu estou com o meu carro aqui, bota a lição aqui, eu vou levar, me dê o treinamento, que eu dou o treinamento, e vamos ter um grande polo do Fonte de Luz naquela região. Então, eu dei o treinamento para esse pastor. Nós colocamos por volta de 3 a 4 mil reais de lições no carro dele e eu nunca mais vi esse pastor na vida. Nunca mais me retornou uma mensagem, nunca mais atendeu minhas ligações. E eu sou amigo do filho dele, mas preferi deixar negócios à parte e não deixar isso afetar a amizade com ele. Mas o pastor desapareceu com essas lições. No começo ainda prestou um ou outro relatório e depois desapareceu. Então é muito chato eu ter que avisar o Ron que eu perdi 3 mil reais de lições, avisar ele que eu perdi caixas e caixas de livros que espero pelo menos que estejam sendo usados. Espero pelo menos que redunde em glória ao Senhor de alguma maneira. Mas eu não tenho como garantir isso. Eu não tenho como dizer para ele, foram usados. O que eu tenho que dizer para ele foi, perdi. Perdi. Isso é chato demais de acontecer, né? Então a gente pede esses relatórios simplesmente para poder a gente prestar contas e dizer, olha, está sendo usado, tem pessoas estudando mesmo, não são só números, são vidas, são almas que estão sendo edificadas, por isso a gente pede esses relatórios. E por fim, está disposto a, se necessário, ofertar proporcionalmente. O que é isso? Então, nosso curso a gente oferece gratuitamente a todos que têm o desejo de estudar. Como a pessoa demonstra o desejo de estudar? Em primeiro lugar, dizendo, olha, eu quero estudar. Então, eu vou dar o livro 1 para essa pessoa. Se ela quer continuar estudando, ela vai fazer a provinha e vai me devolver. Aí eu entendo, ele quer continuar estudando e eu dou o livro 2 gratuitamente. Mas, às vezes, como você vai ser uma escola associada, você fala, olha, eu quero curso completo. Eu não sei se esse aluno vai desistir na metade ou não. Eu não sei se ele vai até o final.
eu não tenho controle quanto a isso. Então, a gente pede uma oferta, coisa pouca, chega a 30%, 50% do valor se você fosse xerocar esse material. E é bem melhor a qualidade do que xerocado, né? Mas se você for xerocar, você ainda vai gastar o dobro do que a oferta que a gente pede, às vezes, para você nos ajudar. Então, essa oferta é usada para a gente repor o nosso estoque e também para dar uma garantida a mais que você vai usar esse material, porque normalmente a gente, infelizmente, não valoriza aquilo que não nos custa nada, né? Mas quando já custa alguma coisa, então isso já valoriza um pouco mais. Então, se você vai pedir fé em mim, só tenha fé em mim que me dê esses cursos completos, que eles vão ser usados. Você, tá bom, mas tenha fé em mim também, invista no nosso ministério, faça uma ofertinha aqui de uma ajudinha para que a gente possa se abençoar uns aos outros, né? Então, se você quer se tornar uma escola associada, entre em contato, demonstre seu interesse e nós lhe daremos as informações necessárias, o material necessário para que você possa usar suas lições na igreja, na vizinhança, na família. Então, você fala, olha, Simão, eu não sei como manter controle dos alunos para poder prestar os relatórios. Nós sabemos como fazer isso, nós temos conteúdo digital que você pode instalar no seu computador. A gente tem impresso um caderninho para você anotar cada aluno, cada lição. Nós temos os gabaritos das provas para que você possa corrigir e saber se o aluno acertou ou errou. Nós temos todo o material que você precisa. Só precisa ter disposição de fazer e a organização de fazer corretamente e vai dar tudo certo entre nós. Para entrar em contato, você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Fonte de Luz Brasil. Nosso telefone está ali em cima também, 889-9343-9420. Ou o nosso e-mail, que eu esqueci de colocar, mas é Fonte de Luz Brasil, igual arroba ali, @gmail.com. Gmail, tá? Então, Fonte de Luz Brasil, @gmail.com. Bom? E Maurício? In preparation for coming here for this conference and for the conference at the seminary, I did some research and I was surprised to learn some things about Brazil. Na preparação para essa conferência e para a conferência do seminário, eu fiz algumas pesquisas e peguei algumas informações sobre o Brasil. I learned that Brazil is the largest economy in Latin America. Eu descobri que o Brasil é a maior economia da América Latina. That you're 11th in the world for the gross domestic product. E o 11º no mundo em relação ao PIB, né? I also learned that you are the second largest sender of missionaries. E eu também descobri que vocês são o segundo maior grupo que envia missionários para o mundo. I've learned that Brazil has become a major emerging hub for missionary training and mobilization. E o Brasil tem sido um centro de preparação de missionários, né, e envio para o mundo. But while many are sent abroad, mas many muitos people are being anos sent from Brazil overseas, tem muitas pessoas do Brasil no mundo. I've em outros also países. discovered there's a strong need still here in Brazil. Eu descobri que existe uma grande necessidade aqui dentro do Brasil. Did you know there are 160 unreached people groups approximately in South America? Vocês sabiam que tem 160 grupos inalcançados no Brasil? And nearly 150 of them are in Brazil. E 150 deles são no Brasil. So roughly 150 out of 160 unreached people groups are right here. De 160 grupos, 150 grupos estão aqui no Brasil. And while you have been doing you ought to be commended on your working around the world. Enquanto vocês têm enviado pessoas para trabalhar ao redor do mundo, The work here
is not yet complete. O trabalho aqui ainda não está completo. And the US and Europe are no longer needing to be the ones to come and focus all of their attention on Brazil. It is not essential that America or Europe are the ones sending missionaries here. Então não é necessário que Estados Unidos e Europa estejam enviando missionários para o Brasil. And so one of the things I want to encourage you as the Christians that make up Brazil Então uma das coisas que eu quero encorajar vocês, os cristãos aqui do Brasil, is to take on full responsibility not just internationally but even here in the Brazil. é para assumir a responsabilidade, não somente a internacional, mas a responsabilidade local aqui no Brasil. And so we want to encourage you Então a gente quer encorajar vocês to take ownership of Source of Light Brazil. para assumir a responsabilidade do Fonte de Luz no Brasil. Because there's a lot of work that we still need to do in Portuguese speaking, in this Portuguese speaking world. Porque tem muita coisa que a gente precisa fazer nos locais que falam português aqui no mundo. We have a lot of work to do in Portuguese with Source of Light. Temos muito trabalho para fazer em português com Fonte de Luz. We need to translate new curriculum. Precisamos traduzir um novo currículo. But right now we have made available some new curriculum in Portuguese. Mas agora nós temos um novo currículo disponível em português. This is available online for you to download for free. Isso aqui está disponível online para você fazer o download de graça. This is called the 99 Adventures in the Bible's Big Story. Isso é chamado as 99 aventuras na grande história da Bíblia. In it are 9 key stories from the Bible for children. E 90 histórias da Bíblia para crianças. And you can download this for free. This whole thing now, we have it bound and so forth, but you can bind it you can download it for free. Você pode fazer um download de graça. One of the other things we discovered is Sunday school curriculum is extremely expensive now. E outra coisa que eu descobri é que o material para a escola dominical é muito caro hoje. And so we have created, it's only in English right now, but we need help to translate it into different languages, Portuguese included. Então a gente criou, que está em inglês agora, mas a gente quer traduzir para o português. But we have 2-year curriculum for Sunday school with activities and stories. É um currículo de 2 anos para a escola dominical que pode ser trabalhado aqui. We have another new series. Nós temos uma outra nova série. We decided a long time, about 3 years ago, we needed to create entirely new children's curriculum. Eles decidiram há 3 anos atrás criar um currículo novo. And the Portuguese is almost complete. E o de português está quase completo. I know what you're familiar with, and this I know looks entirely different than what Source of Light has printed in the past. Acho que vocês estão familiarizados, mas esse aqui é totalmente diferente do Fonte de Luz do passado. I have 4 different age groups down here. Eu tenho I have 4 different age groups on the table. tem para tipo 4 grupos de idade diferentes. Aqui. You can see different age groups in English. Right now what I brought is the first book in Portuguese. Então vocês vão ver para diferentes idades, mas ele trouxe o primeiro em português. And if you want a taste of it, you can take one of those Portuguese lessons. E se você quiser, você pode pegar uma dessas lições em português. At the table I have some additional things. This is unfortunately in English, but stories about what God is doing around the world. Aqui na mesa também tem essa história sobre o que Deus tem feito ao redor do mundo. A little bit more about Source of Light. Um pouco mais sobre o Fonte de Luz. I'd love for you to take one of my prayer cards to pray for me. Carlos has cards, and so does Samuel. Eu queria que vocês pegassem um cartão aqui para orar por mim, pelo meu ministério, também pelo ministério do pastor Carlos e do pastor Samuel, tem cartões deles. But we need your help. Mas a gente precisa da ajuda de vocês. We cannot do what we need to do in Brazil without your help. A gente não pode fazer o que a gente precisa fazer no Brasil sem a ajuda de vocês. We need to translate. Nós precisamos traduzir. We need to create new materials. Precisamos criar novos materiais. We need help.
Precisamos de ajuda. As you saw a moment ago, the various ways that people can volunteer or serve. Como vocês viram há um momento atrás, tem várias formas das pessoas contribuírem e servir. And we specifically ask you to prayerfully consider Então a gente pede especificamente para você orar if God would have you join us here in Brazil. e se juntar a nós também aqui no Brasil. If God would have you support as churches the ministry of Source of Light in Brazil. E que Deus ajude vocês também a dar suporte ao trabalho do Fonte de Luz no Brasil. And some of our greatest partners in the ministries around the world are the people whose lives have been changed and they want to see the ministry continue. So individuals who are supporting the ministry in Brazil. Então os maiores patrocinadores do Fonte de Luz são pessoas que foram beneficiadas com o Fonte de Luz no Brasil e querem que esse ministério continue. And so I beg you, particularly if Source of Light has ever been an encouragement to you, to prayerfully consider joining us. Então eu peço que se você for impactado pelo Fonte de Luz, venha fazer parte desse ministério também. I know it's late and the children are tired. Eu sei que está tarde, que as crianças estão cansadas. And so is Carlos. E Carlos também. But I wanted to give you an opportunity. Maybe a lot of this is new to you and maybe you had a question. Mas eu quero dar a oportunidade, talvez seja novo para vocês, mas se você quiser fazer alguma pergunta, And so if you have a question for any of us, feel free. I'm not going to stand here and drag it out. If you have a question, then ask. então se você tem alguma pergunta, faça para nós que a gente vai responder. And if you don't, you can stop by the display and you can ask one of us. E se você não tem nenhuma pergunta, você pode vir aqui à mesa e também nos perguntar aqui. Please stop by and look at the materials. Por favor, pare e olhe os materiais. And once again, let me say thank you for your support of Source of Light and for coming this evening. E mais uma vez, me deixe dizer muito, muito obrigado pelo suporte que vocês têm dado ao Ministério Fonte de Luz aqui no Brasil. God bless you. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Maurício. Obrigado ao Ron. Obrigado ao pastor Carlos. Eu quero, em nome do Fonte de Luz Brasil, agradecer pessoalmente à Igreja da Paz por ter retornado ao sustento do Ministério Fonte de Luz. Nós temos muito ainda a avançar, mas com a ajuda de vocês demos um passo bem largo nesse rumo. Eu costumo dizer que estou fazendo agora 10 anos de Fonte de Luz e chegamos agora em 10% do que nós precisamos para o sustento do ministério aqui no Brasil. Não pretendo viver outros 90 anos até chegar nos 100%. Não faço plano nenhum de viver tanto assim e nem cuido o suficiente da minha saúde para chegar até lá. Então esteja em oração. Você que não é da Igreja da Paz aqui, fique com o desafio de levar a sua igreja a orar pelo Fonte de Luz, a contribuir pelo Fonte de Luz, assim como essa igreja tem contribuído, para que nós possamos em breve ter um sustento completo e podermos fazer mais e mais pela obra do Senhor aqui no Brasil. Então aqui na nossa mesa nós vamos ter exemplares desse novo material para crianças que está sendo trazido aqui. Você pode, they can take the books. What? Okay. Oh, the big one, okay. Sim, então vocês podem vir aqui à mesa tirando o 99 Aventuras, que você pode baixar na internet, e até está em português na internet, ali está em inglês. Então, tirando esse, você não pega. Mas os demais, o material infantil, a revista de oração do Fonte de Luz, o que você deve ter recebido na recepção, um panfleto com todas as lições, falando sobre cada lição, como eu falei aqui. Se você não recebeu, você pode pegar aqui, e também os nossos cartões de oração. Convido o pastor David à frente para encerrar nosso culto, devolvo a palavra a ele, agradecendo a toda a igreja e convidando-os a estar aqui amanhã de manhã novamente, onde daremos continuidade a essa conferência, e ao acabar, não vá embora não, o Fonte de Luz Internacional preparou uma pequena recepção ali fora para cada um de nós. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco.
hoje à noite. Queremos também agradecer ao Fonte de Luz, nacional, sul-americano, o internacional. Thank you. Ó, sei inglês. Então, queremos agradecer a você também que esteve conosco hoje à noite e dizer a você que amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã e também à noite, vamos continuar a nossa programação. Vocês são os nossos convidados para estarmos aqui. Vamos ficar de pé, esticar um pouquinho as pernas e vamos orar agradecendo ao Senhor pela nossa primeira noite. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui, sendo desafiados através do Ministério Fonte de Luz. Muito obrigado, te pedimos também por esse trabalho, que o Senhor levante pessoas, igrejas, que estejam dispostos a também colocar a mão na massa e trabalhar. Usa os teus servos que estão à frente desse trabalho, usa também cada igreja que tem utilizado esse material para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus permitir. Peço só aos pastores presentes, ou se você foi enviado como representante da sua igreja, por favor, venha aqui à frente, a gente tem uma lembrancinha especial para vocês. Então, por favor, os pastores,